ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, estamos de volta para fazermos uma breve resenha deste livro Desvendando os Mistérios Proféticos de Israel, do Rabino Jonathan Bernis. Bem, nós vimos em nosso vídeo anterior uma palavra-chave, Israel. A segunda palavra-chave para entendermos os mistérios proféticos de Israel é compreendermos que Deus fez uma aliança com Israel, a começar com Abraão, e depois reafirmado lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 31 e 33. Eu vou ler para você. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pessoal, um estudo apressado, afobado a respeito do tema da aliança proposta por Deus pode deixar a impressão de que existem duas alianças. A primeira feita com Abraão e a segunda feita com a igreja. A igreja pensa muito assim, mas será que existem duas alianças? Olha, imagine que Deus tivesse desistido de Israel por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria. Imagine que ele tivesse dito, nas palavras de Jonathan Bernis, o seguinte: eu cuidei de vocês no deserto e vocês continuaram a ser desobedientes. Vou me voltar a uma outra nação porque não aguento mais a desobediência de vocês. Minha paciência chegou ao fim. Mas ele não disse nada nem parecido com isso, porque ele não faria isso e ele não fez uma segunda aliança com um outro povo qualquer. Mas é isto o que a mentirosa teologia da substituição ensina. Essa falsa teologia se infiltrou na igreja há séculos, pessoal. É a teologia que diz que Israel, o povo eleito de Deus, foi rejeitado e que a aliança inicialmente feita lá com Abraão e a sua descendência física foi anulada e transferida para a igreja, que é então o novo Israel. Vejam só, e vou dizer para vocês, uma parte significativa da igreja, para não dizer possivelmente a sua maioria, entende de forma oblíqua o que está no livro de Gálatas 6, 15 e 16, que eu leio para vocês. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E prossegue no verso 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ah, esse é que é o ponto. Eu até diria, não apenas erroneamente, mas de uma forma a apoiar a teologia da substituição, que significa dizer que a igreja é sim o novo Israel, ou seja, uma interpretação errônea de Gálatas 6,16, que atende, sabe o que? Apenas os interesses denominacionais. Alguns dos gramáticos mais respeitados creem que Paulo está se referindo a israelitas salvos e não aplicando o Israel de Deus
como uma nova designação para a igreja, conforme dizem, por exemplo, os amilenistas. James Dunn, em seu livro A Epístola aos Gálatas, escreveu o seguinte: a referência seria ao povo judeu como um todo. Em outras passagens, Paulo jamais chama cristãos de Israel. Aliás, me diga aí, quantas vezes Paulo fala ou escreve a cristãos? O Israel de Deus é Israel, não é a igreja. Paulo nunca rotula a igreja, no qual realmente há judeus, gentios, crentes, como o Israel de Deus, e ponto final, pessoal. Jonathan Bernis, ele diz o seguinte: apesar de ser verdade que os crentes gentios se tornam herdeiros espirituais de Abraão através do Messias, não há em qualquer lugar das Escrituras algo que sugira que Deus quebrou a aliança com o povo judeu. Pelo contrário, veja o que está em Romanos 11, verso 18. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Portanto, não existe esse negócio de duas alianças. Esta única aliança Deus fez com Abraão, confirmou-a em tábuas de pedra e reafirmou-a através do profeta Jeremias, que lhe disse que a imprimiria nos corações, primeiramente dos judeus, mas extensivos a todos os povos. Vejam o que está escrito em Gênesis 12, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma aliança única, extensiva a Abraão, seus descendentes e a todas as famílias da terra. Vamos ouvir o que o próprio Jonathan Bernis diz, para entendermos de que maneira a lei de Deus, objeto de sua aliança, seria sim colocada nos corações. E ele conta um pequeno episódio da sua vida, quando ele diz: eu cresci com os 10 mandamentos desde a minha infância. Um desses mandamentos diz: não furtarás. Mesmo assim, diz Jonathan Bernis, eu roubava. Eu pensava, se eu comprar enlatados mais baratos e colocar uma lata mais cara de macadâmia no meu bolso da minha jaqueta, não estou de fato roubando, estou apenas diminuindo a margem do comerciante. Até que me tornei um crente em Yeshua, diz Jonathan Bernis. Nesta época, após sair da loja com uma lata de macadâmia roubada, enquanto caminhava, ouvi como que uma voz que dizia dentro de mim: não furtarás. Não suportei ouvir aquela voz. Voltei à loja, coloquei a lata de macadâmia na prateleira. O que aconteceu comigo? Pergunta Jonathan Bernis. Eu conhecia o mandamento de não roubar, mas isto era uma coisa externa para mim. Não estava lá no meu coração. Quando eu conhecia Yeshua, esse mandamento foi escrito no meu coração através da nova aliança e tornou-se real para mim. A igreja precisa deixar a sua cegueira espiritual, precisa voltar-se para as raízes judaicas da sua fé, precisa lembrar-se de que foi Israel quem deu o Messias, o Salvador do mundo. Foi Israel quem preservou as Escrituras. Foi Israel quem falou que há um único Deus, Criador dos céus e da terra. E é por isso que eu e você, os cristãos, também somos monoteístas.
para a igreja deixar de vez a sua cegueira espiritual, precisa entender que existe apenas uma aliança, a que Deus fez com Abraão, que é extensiva a Israel e também a todas as famílias da terra. Esta é a chave, é a segunda chave para entendermos os mistérios proféticos de Israel para o tempo do fim. Bem, eu quero convidar você a curtir e compartilhar este vídeo. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.